Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se eu fosse começar a investir hoje R$ 200 por mês, por onde eu começaria? Onde eu investiria? Se você não me conhece, eu sou Samuel Bellinelli e vem comigo no Investir e Ponto. E uma rápida retrospectiva. Nós passamos e estamos passando por uma pandemia. A economia global ficou uma loucura. A inflação aqui no Brasil fechou o ano de 2021 na casa dos 2 dígitos. A Selic foi elevada para tentar conter essa inflação. E quando as coisas pareciam que iam entrar nos eixos, quando o horizonte parecia ser melhor, vem a Rússia e invade a Ucrânia. As commodities passam a preocupar. O preço dos combustíveis dispararam na última semana e o horizonte para a inflação voltou a ser nada bom. Mas diante de tudo isso, qual seria uma boa estratégia para quem quer começar a investir R$ 200 todos os meses? Eu vou falar aqui o que eu faria, mas olha só, eu já vou deixar claro que não é uma recomendação de investimento, e sim é o que eu faria se estivesse começando a investir hoje, diante desse cenário todo que temos aqui hoje. Mas vamos lá, pessoal, é sempre bom reforçar algumas recomendações para quem está começando a investir. É importantíssimo que a pessoa, que você que vai começar a investir, estude aquele determinado investimento de onde você quer colocar o seu dinheiro, para entender a mecânica, para entender como funciona. Você precisa sempre buscar diversificar os seus investimentos para não alocar o seu dinheiro somente em um ativo, somente em um tipo de investimento. E deve ter constância nos aportes. Aportes frequentes trazem bons frutos no longo prazo. Eu poderia começar esse vídeo falando de reserva de emergência, aportes mensais para montar a sua reserva de emergência, mas eu já fiz um vídeo só sobre reserva de emergência, vou deixar o link aqui no card e caso você tenha interesse após esse vídeo, vai lá e assiste, tá muito legal. E para ir direto ao ponto, eu já vou te falar que eu começaria explorando o Tesouro Direto. Sim, principalmente o Tesouro Selic. Hoje, se eu tivesse que fazer aportes mensais de R$ 200, eu faria esses aportes no Tesouro Selic. E a minha justificativa para isso são as incertezas que temos pela frente. Não sabemos ao certo qual será o desfecho e quando será o desfecho da guerra entre Rússia e Ucrânia. E sabemos que quanto mais tempo isso se prolongar, mais impactados serão todos os outros países que comercializam produtos com a Rússia, causando uma elevação da inflação e, consequentemente, por ação do Banco Central, a Selic vai sendo elevada no intuito de controlar a inflação que não sabemos até onde pode chegar. E diante dessa incerteza, eu prefiro alocar esse dinheiro que eu estou começando a investir em um investimento que me dê uma alta liquidez para que eu possa resgatar sempre que necessário para uma eventual mudança de planos, para uma eventual realocação. Então eu começaria sim fazendo os meus aportes mensais de R$ 200 no Tesouro Selic, que é um investimento super seguro, garantido pelo governo, possui a liquidez diária e me rende uma taxa Selic, que hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, está em 10,75% ao ano. Só que eu já vou te antecipar que amanhã, dia 16 de março de 2022, o Copom terá um desfecho sobre a nova taxa Selic. Hoje está em 10,75% e a perspectiva é que ela aumente mais um ponto percentual, passando para 11,75% ao ano. E há algumas pessoas acreditando que suba em 1,25%, o que faria com que a taxa Selic passasse de 10,75% para 12% ao ano. Isso quer dizer que se eu começar a investir hoje no Tesouro Selic, ele vai me devolver uma rentabilidade entre 11% e 12%, a depender da decisão do Copom de amanhã. Caso eles decidam por manter a taxa Selic no patamar que está hoje, renderá 10,75% ao ano, que já é uma bela de uma rentabilidade, tendo em vista que é um investimento super seguro e possui a liquidez diária.
Então esse seria o meu plano, a minha estratégia para começar a investir hoje R$ 200 todos os meses diante de todo esse cenário que conversamos até aqui. Mas depois de um tempo, depois de um período investindo R$ 200 todos os meses no Tesouro Selic, quando a Selic começasse a entrar em um ciclo de queda, porque hoje a Selic está em um ciclo de alta, e quando ela começasse a cair, eu começaria a pensar em talvez investir em um tesouro pré-fixado, a fim de garantir uma rentabilidade fixa num valor, num patamar legal, durante o ciclo de queda da Selic. Vou ser transparente e sincero com você que eu tenho um pouco de receio de investir em tesouro pré-fixado, porque você acaba realmente congelando a sua rentabilidade ali, e a depender do que pode acontecer no mundo, como estamos vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia hoje, a inflação pode disparar, a Selic disparar e você vai estar travado naquela rentabilidade fixa que você contratou ali no momento da sua aplicação. Mas dependendo do cenário que pode ter mais adiante, em um ciclo de queda da Selic, é interessante analisar a possibilidade de alocar parte do seu dinheiro em um tesouro pré-fixado. Talvez até você retire, faça resgate do que você tenha investido em Tesouro Selic para direcionar para o tesouro pré-fixado e aproveitar também esse momento. Mas como eu disse, é uma recomendação a diversificação. Então você pode sim diversificar dentro do Tesouro Direto. Você começa a investir com o Tesouro Selic, depois de um tempo que a Selic entrou em um ciclo de queda, talvez se torne interessante você investir também em tesouro pré-fixado, e também em um momento de inflação alta você pode investir em um tesouro atrelado à inflação, Tesouro IPCA. Lembrando uma coisa muito importante, aqui no site do Tesouro Direto você consegue consultar as opções de investimento em Tesouro Selic. E as opções que temos são duas, Tesouro Selic 2025 e Tesouro Selic 2027. A unidade de cada um deles custa esse valor que está aparecendo aqui, R$ 11.437 para o Selic 2025 e R$ 11.357 para o Tesouro Selic 2027. Mas você consegue comprar frações de 1% desse valor total. Ou seja, o valor mínimo que você consegue investir em cada um desses tipos, em cada um desses títulos, é esse que aparece aqui. Para o Tesouro Selic 2025, é 1% do valor da unidade, que equivale a R$ 114,37. E para o Tesouro Selic 2027, o valor mínimo de investimento é R$ 113,57. Ou seja, se você quer investir R$ 200 todos os meses, ou você vai investir R$ 113 por mês ou R$ 226 por mês, que é 1% da unidade do Tesouro Selic. Lembrando ainda que esse valor pode variar e ele vai variar com o passar do tempo, não vai ser muita coisa, mas ele costuma sim oscilar um pouco, tá legal? Eu também fiz um outro vídeo falando somente sobre Tesouro Direto, vou deixar o link aqui no card aqui em cima. E caso você tenha interesse, vai lá e assiste depois desse vídeo, é bem interessante. Estude as opções de investimentos. Isso, como eu disse, não é uma recomendação de investimento que eu estou te dando, é o que eu faria diante do cenário atual se eu tivesse começando a investir hoje. O que não significa que é o que eu estou fazendo hoje, porque eu já tenho as minhas alocações e de repente eu posso utilizar uma estratégia que seja mais interessante para mim no momento do que investir em Tesouro Direto. Mas se eu estivesse começando hoje, isso seria o que eu iria fazer. E eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado nas suas pesquisas, nas suas buscas por bons investimentos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos conteúdos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixo um grande abraço para você e tchau!